Ok. Começando então, pessoal, essa aula aqui ela vai ser relativa ao dia, hoje é dia 20, então vai ser relativa ao dia 27. Então vamos lembrar que é a aula do terceiro ano, né? Terceiro ano, aula do dia 27/5/2020 e a gravação dela é hoje, no caso, dia 20/5/2020. Então, essa aqui é uma aula que vocês vão ter que ver esse conteúdo a semana que vem, só deixando bem claro isso. Estou gravando sempre a aula com uma semana de antecedência. O que a gente vai fazer nessa aula de hoje, então? A gente vai ver, então, a posição relativa entre duas retas. Isso aqui está no livro texto, na página 60. Página 60. Isso aqui. Vamos lá, então. Deixa eu destacar aqui para a gente poder começar, então, essa parte aqui. Pessoal, como é que a gente procede? Na verdade, você consegue analisar a questão de duas retas, a posição relativa entre duas retas, tudo a partir do coeficiente angular delas. Tá? Aí ele fala para a gente aqui o seguinte: considere, né, vou resumir aqui, considere duas retas, estou escrevendo mal hoje, duas retas, vou colocar a reta R sendo dada por y igual a mrx mais nr. E a reta S dada por y igual msx mais ns. Vamos lembrar o seguinte, que nesse caso aqui, o que nós temos é que esse mr aqui é um coeficiente angular, esse nr aqui é um coeficiente linear. Esse ms aqui é um coeficiente angular e esse ns é um coeficiente linear. Aí, beleza. Seguindo a partir daqui, a gente vai ter o seguinte, né? Se, primeiro item aqui, se o mr for igual a ms e o nr for diferente do ns, então as retas R e S são paralelas. Isso aqui é só um modo mais técnico, pessoal, de falar o seguinte: se você tiver os coeficientes angulares iguais, mas essa partezinha aqui, né, do n, que são os coeficientes lineares, forem diferentes, então a gente vai ter duas retas paralelas. Deixa eu pegar e enunciar tudo isso aqui, depois a gente pega e faz um exemplo de cada uma delas, tá bom? Vamos pegar outro exemplo aqui, quer ver? Se nós tivermos, colocar como sendo letra B, se o MR for igual ao MS e o NR também for igual ao NS, ou seja, se elas forem literalmente iguais em todos os termos, então R e S são coincidentes. Tá? Quando você fala coincidentes, quer dizer que são duas retas exatamente iguais em todos os termos. Paralelas, não. Ela só tem essa parte aqui do M, né, que é o coeficiente angular igual, mas esses valores aqui são diferentes. Depois aqui, pessoal, se você tiver o seguinte, letra C. Se MR vezes MS for igual a menos 1, então R e S são retas concorrentes perpendiculares. Quer dizer que elas formam entre si um ângulo de 90 graus.
tá? Se você pegar e multiplicar os dois coeficientes e der, no caso, menos 1. Se, último caso aqui, pessoal. Se MR for diferente de MS e MR vezes MS for diferente de menos 1, quer dizer, nesse caso que elas não vão poder ser paralelas nem coincidentes e também não vão ser ortogonais. Se você multiplicar os dois aqui, não vai dar menos 1. Então, nesse caso, R e S são concorrentes oblíquas. Quer dizer que o ângulo delas não é 90 graus. Eu acho que vale a pena pegar e fazer alguns desenhos aqui, só para a gente poder relembrar, que é mais fácil você lembrar a partir de desenhos. Vamos pegar o primeiro caso, que as retas vão ser paralelas. Só um detalhe, você pode escrever R paralela a S. Esse símbolo aqui um do lado do outro significam retas paralelas. Tá? Então, quando é que duas retas são paralelas? Quando seguem uma do lado do outro, sem se encontrar. Seria isso aqui, eu teria uma reta assim, por exemplo, que eu chamaria de reta R, e teria uma outra reta assim, só um minuto aqui, pessoal, para eu achar minha outra caneta, acabei de achar. E teria uma outra reta assim, por exemplo. Tá? Percebam só que essas retas seguem uma do lado da outra sem se encontrar. E não são iguais. Então, nesse caso, são retas que são paralelas, seguem uma do lado da outra sem se encontrar. Tá? E nesse caso aqui é o que eu falei para vocês inicialmente. O coeficiente angular de R tem que ser igual ao coeficiente angular de S e o coeficiente linear, né, que é o NR, tem que ser diferente do NS. Tá? Essa é a ideia gráfica, né, do que são retas paralelas. Aí o que são retas coincidentes, então, pessoal? As coincidentes é quando está uma sobre a outra. Aí não tem nem como desenhar. Quando fica uma reta sobre a outra, você acaba tendo retas coincidentes, então. Vou fazer com vocês as retas concorrentes perpendiculares. As concorrentes perpendiculares seria isso aqui, seria R perpendicular a S. O símbolo de perpendicularismo é esse T maiúsculo aqui de cabeça para baixo. Então, seria o seguinte, ó. Teria um desenho assim, que é o plano XY. Então, o que seriam retas perpendiculares? A gente acaba tendo uma reta aqui, que eu vou chamar de reta R, e vou ter uma outra reta aqui que eu vou chamar de reta S. Por exemplo, aqui. Aí perceba que nesse caso aqui, o ângulo entre as duas retas é de 90 graus, é um ângulo reto. Então, nesse caso aqui, você tem que o coeficiente angular de R multiplicado pelo coeficiente angular de S tem que ser igual a menos 1 quando isso aqui acontecer. Tá? É a propriedade que é válida. Por fim, retas que são concorrentes e oblíquas. São os demais casos, pessoal. Por exemplo, suponha que nós temos aqui o plano cartesiano, sim, e assim. Aí suponha que eu tenho uma reta assim, por exemplo, que eu vou chamar de reta R, e uma outra reta assim. Vou chamar de reta S. Então, o que está acontecendo? Esse ângulo aqui, entre as duas retas, ele é diferente de 90 graus. Ele é diferente aqui de 90 graus.
Então, nesse caso aqui, que esse ângulo aqui não é 90 graus, são retas que são concorrentes. Concorrentes significa que elas se encontram em um ponto, tá? E são concorrentes e são oblíquas, porque o ângulo aqui não é 90 graus. E é o caso em que nós temos que o coeficiente angular de R tem que ser diferente do coeficiente angular de S, e se você pegar e multiplicar os dois, tem que dar diferente de -1. Pessoal, lembrando que isso aqui foi visto, né, informalmente antes, aqui eu estou formalizando essa parte aqui da matéria, tá bom? Aí eu vou passar para vocês agora alguns exemplos para podermos trabalhar com isso. Aí com os exemplos ficam muito mais fáceis. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, pessoal, sobre isso? Como questionamento? Ninguém? Vamos lá, então. Vamos pegar, então, ainda do nosso livro-texto, o exemplo R12 da página 61. Exemplo R12. Qual é a historinha aqui, gente? Ele fala assim para a gente: determine a equação da reta, determine a equação geral da reta que passa pelo ponto. Ele nos dá um ponto aqui, que é o ponto 3 e 1, e é paralela à reta R, que é dada por essa equação aqui. Muito bem. A ideia é o seguinte, pessoal: você quer uma reta que passa por esse ponto aqui, que eu vou chamar de reta S, e que seja paralela a essa reta. Ele pede a equação da reta. Ele pede a equação geral. Eu vou fazer a equação reduzida, que eu acho que é mais fácil para você enxergar os elementos dela. A equação reduzida é quando você isola o y no primeiro membro. Então, por exemplo, aqui, o que vai acontecer? Eu vou falar que menos y é igual a menos 5x menos 1. Tá? Menos y é igual a menos 5x menos 1. O que eu fiz foi jogar esse 5x para cá, trocou o sinal, jogar esse 1 para cá, também trocou o sinal. Por ser negativo aqui, eu vou multiplicar por menos 1. Aí fica 5x mais 1. Consequentemente, eu posso inferir a partir daqui que o coeficiente angular de R é igual a 5. Quando você coloca na forma reduzida, ou seja, quando você isola o y no primeiro membro, o valor que acompanhar o x aqui vai ser o seu coeficiente angular, que nesse caso é 5. Aí, agora, então, eu vou calcular quem que é a equação que está sendo pedida aí para a gente, que eu chamei de equação da reta S, né? Aí, como é que eu procedo? Como eu sei que elas são paralelas, eu vou ter que o coeficiente angular de S vai ser igual ao coeficiente angular de R, porque, por hipótese, S e R são paralelas. Esse valor aqui do MR, eu achei, ele vale 5. Então, se o MS é igual a MR e o MR vale 5, o MS também vai valer 5. Agora eu vou trabalhar com essa conta aqui. Como é que eu vou trabalhar então, pessoal? Vou primeiramente escrever a nossa equação, tá certo? A gente vai escrever aqui. Lembrando o seguinte: como eu tenho um coeficiente angular e como eu tenho aqui no caso o ponto, eu posso escrever essa equação assim, colocando y menos y0 igual a n que multiplica x menos x0. Onde, nesse caso, esse 3 aqui vai ser o nosso x0 e esse 1 aqui vai ser o nosso y0. Então, teremos y, o quê? Menos 1, igual o nosso m, que é 5, que multiplica o x menos 3. Tá? Aí, nesse caso, a gente vai ter y menos 1 igual a 5x menos 15.
Logo, fica y igual a 5x menos 15 mais 1. E essa conta aqui, então, vai dar 5x menos 14. Tranquilo, pessoal? Conseguiram entender isso aqui? Alguém quer perguntar, talvez, alguma coisa? Não? Então, tá. Aí eu vou fazer com vocês agora, pessoal, então, um próximo exemplo aqui. O próximo exemplo aqui, no caso, vai ser o exemplo R13 da página 62. Exemplo R13. Vamos lá, então. Como é que eu vou proceder aqui, então? O pessoal fala assim, determine a equação da reta S representada no gráfico ao lado. Eu vou fazer o gráfico aqui, que eu consigo pegar e discutir melhor com vocês. Então, o que está acontecendo aqui? A gente vai ter esse gráfico assim, um ponto 2 e 4, vou marcar o 2 aqui, vou marcar o 4 aqui em cima. Tá? Depois aqui no caso, vai passar aqui no menos 1. Sim. Então é isso aqui. Ó. O que ele pergunta para a gente? Que ele fala assim, determine a equação da reta S, tá? Representada no gráfico ao lado. Vamos lá então. Teremos aqui o seguinte, pessoal. Tá, faltou um detalhezinho aqui. Aqui ele fala que o ângulo é um ângulo reto, tá? Quer dizer que é um ângulo de 90 graus. Então, esse aqui é o desenho. Tem o eixo X, tem aqui o eixo Y, certo? O ângulo aqui é de 90 graus. E eu pergunto quem é a equação da reta S, que é essa reta que está aqui. Como é que eu vou proceder, então, nesse caso aqui, gente? Olha só. Se eu souber o coeficiente angular da reta R, como eu sei que a reta R e a reta S são perpendiculares, eu consigo achar, então, a equação da reta S que eu estou procurando. Eu queria que vocês percebessem o seguinte, eu tenho dois pontos para a reta R, que é o ponto 2 e 0, e o ponto aqui, que é o ponto 0 e menos 1. E eu tenho um ponto para a reta S, que é esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui é o ponto 2 do x e 4 do y. Então, a situação que eu tenho é essa. Então, com dois pontos que eu tenho aqui da reta R, eu consigo achar o coeficiente angular dela. Tendo o coeficiente angular dela, eu consigo achar o coeficiente angular de S, então. É nesse sentido que eu vou trabalhar, é nessa direção que eu vou trabalhar. Então, olha só, o coeficiente angular de R, vamos lembrar que tem uma fórmula para você calcular o coeficiente angular. Eu posso pegar o y2 menos o y1 sobre o x2 menos x1. Posso pegar e seguir nessa direção aqui. Aí eu posso fazer o seguinte aqui, olha. Posso chamar esse 0 aqui de x1, esse y1, esse menos 1 de y1. Depois, posso chamar o 2 de x2 e esse 0 aqui de y2. Ou poderia ser invertido também. A ideia seria exatamente a mesma.
Eu seguindo por aqui, eu consigo achar quem é o nosso coeficiente angular. Então, percebam só, aqui tem y2 menos y1. Na situação que eu defini aqui, eu posso pegar 0 menos menos 1, que acaba ficando positivo aqui, então. Sobre o x2, aqui é 2 menos 0. Então, teremos 1 sobre 2. Ok. Aí, tendo esse coeficiente angular aqui, pessoal, da reta R, eu vou conseguir achar o coeficiente angular da reta S. Como é que eu faço isso? Como as duas retas são perpendiculares, o professor está travando. Olha só, deve ser alguma coisa, o Evandro, na sua internet, talvez, porque aqui está fluindo bem. Está travando para todo mundo, pessoal? Não, né? Então, o Evandro, pode ser alguma coisa na sua internet. De qualquer forma, vai ficar gravada a aula. Aí você tem como pegar e acompanhar depois também. Tá? Que aí você olha no YouTube, você baixa ela, você consegue olhar então com mais facilidade. Tá bom? Bem, enfim, aqui é o seguinte, essas duas retas aqui, como tem esse ângulo reto aqui, é porque elas são perpendiculares. Então, se elas são perpendiculares, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que o coeficiente angular de R multiplicado pelo coeficiente angular de S tem que dar menos 1. Tá? Eu acabei de achar na página anterior que isso aqui vale 1 sobre 2, vezes ms igual a menos 1. Logo, teremos o seguinte, ó, multiplicando invertido, vai ficar ms. Esse 2 aqui, ele pula para cima. Então, ficar 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Logo, o coeficiente angular de S aqui vai ser menos 2. Tá? Ficou fora aqui. Enfim, dá menos 2. Aí, pessoal, o que acontece aqui? Como esse coeficiente angular vale menos 2, e foi dado para a gente que essa reta nossa aqui, que eu estou querendo calcular, ela vai passar pelo ponto, assim, ó, essa reta S, que eu estou querendo calcular a equação aqui, ela passa pelo ponto 2 e 4. Então, agora, né, que eu fiz na outra folha, eu tenho o coeficiente angular e sei que ela passa por esse ponto. Então, a coisa fica mais simples aqui. O ponto é o ponto 2 e 4. E o coeficiente angular, no caso de ms, é igual a menos 2, que é esse que está aqui em cima. Só pegar, então, e jogar na fórmula agora. Y menos y0 igual a m, x menos x0. Moral da história. Esse 2 aqui, gente, é o x0, esse 4 aqui é o y0. Teremos, então, y menos 4 igual a menos 2x menos 2. Vou trabalhar isso aqui agora. Dá menos 2x mais 4. Aí fica assim, olha, y igual a menos 2x mais 4. Jogando esse 4 para o segundo membro, fica 4 de novo. Vai dar 2x mais 8. Dá isso aqui então, pessoal. Muito bem. Agora, eu vou fazer com vocês, então, pessoal, o seguinte, o exemplo R14, que eu acho super interessante também. Tá, vamos fazer ele aqui. Esse exemplo aqui é da página 62 também. E é o R14. Ele fala assim para a gente, determine as coordenadas do ponto em que as retas que eu vou escrever aqui se intersectam.
Essa aqui é a primeira. E essa aqui, no caso, é a segunda. Então, ele pergunta para a gente onde é que elas vão se interceptar. Tá certo? A ideia é o seguinte, pessoal, quando você tem uma situação dessa, basicamente o que você faz é resolver o sistema de equações lineares formado por essas duas retas aqui. Então, é uma conta relativamente simples. Eu vou proceder, então, da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui um menos 2x mais 3y, vou jogar esse 7 aqui para o segundo membro, igual a menos 7. Aqui eu vou colocar um x mais um 2y e vou igualar isso aqui a zero. Tá? Na verdade, o que eu fiz aqui foi montar uma equação e a partir desse sistema aqui eu vou resolver. Para resolver um sistema desse, tem várias maneiras. Eu posso, por exemplo, pegar essa equação aqui de baixo e multiplicá-la por 2. Porque se eu multiplicar por 2 aqui, aqui vai virar 2, eu somando com esse menos 2 aqui vai acabar cancelando. Então fica menos 2x mais 3y igual a menos 7. Aqui dá 2x mais 4y igual a zero. Juntando esses dois aqui, ó, a gente vai ter menos 2x mais 2x dá zero, dá para cancelar. 3 mais 4 dá 7y. Menos 7 mais 0 é menos 7. Moral da história, eu tenho que y é igual a menos 7 sobre 7, que vai dar então menos 1. Tranquilo? Agora, para você conseguir achar quem é o valor de x, é só substituir em qualquer uma. Eu vou optar por substituir nessa segunda aqui. Aí eu posso pegar e fazer o seguinte, pessoal. Posso pegar esse menos 1 que está aqui e jogar para cá. Vai ficar x mais duas vezes menos 1 igual a zero, x menos 2 igual a zero, x igual a 2 então. Moral da história significa então que essas duas retas aqui se interceptam, né? A interseção delas seria o ponto 2 do x e menos 1 do y. Essa que é a interseção delas. A gente vai fazer uma coisa, não foi pedido, mas suponha que eu quisesse fazer o desenho desse tipo de problema aqui. Como é que seria o desenho disso? Né? Como é que seria o gráfico dessas duas retas, marcando também o ponto onde elas se interceptam? Eu vou fazer aqui do outro lado, pessoal, o gráfico, então, dessas duas retas, para a gente relembrar como é que faz esses gráficos, que é uma coisa de suma importância. Seria, no caso, o esboço dos dois gráficos. Eu vou traçar aqui o plano cartesiano. Tá? A gente aumenta depois. Seria alguma coisa assim. Aí o que nós temos? A primeira reta aqui, que seria, no caso, a reta R, ela é dada por essa expressão aqui. No caso, é menos 2x mais 3y mais 7 igual a zero. Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil para a gente conseguir enxergar aqui, eu vou colocar na forma reduzida, que é quando isola-se o y aqui no primeiro membro. E dá isso aqui então, pessoal. Percebam só então que nesse caso, ó, eu até passei para vocês na última aula, o gráfico sempre vai interceptar o eixo y no termo independente. O termo independente aqui no caso é o menos 7 sobre 3. Tá? E vai interceptar o eixo x nas raízes.
Deixa eu só pegar e trabalhar logo a outra equação nossa. A outra equação nossa, ela é um x menos 2, mais 2y, que no caso é a S. Se eu isolar o 2y aqui no primeiro membro, vai dar isso aqui, e passando o 2, vai dar isso aqui. Consequentemente, como é que vão ser esses gráficos então? Quer ver? Aqui eu acabei colocando o x muito para baixo, vou colocar ele mais acima aqui. Vou destacar ele aqui, ó. Esse aqui vai ser o nosso eixo x, esse aqui vai ser o nosso eixo y. Aí o que acontece? Esse menos 7 sobre 3 é o ponto onde o gráfico da reta R passa sobre o eixo y. Então, vou colocar aqui o menos 1, menos 2, menos 3, né? Menos 4. Então, se eu considerar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, se eu pegar 7 e dividir por 3, dá aí 2,33. Então, vai estar mais ou menos aqui, ó. Esse ponto aqui eu vou colocar como sendo o menos 7 sobre 3. Tá? Agora, para achar o intercepto com o eixo x, eu igualo isso aqui a zero. Se eu igualar a zero, vai dar 2x sobre 3 igual a 7 sobre 3. Dá para cancelar um 3 de um lado com 3 do outro. Aí fica 7 sobre 2. Então, conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 7 sobre 2 é 3,5. Vai estar mais ou menos aqui. Logo, esse aqui, então, vai ser o gráfico da reta R. E como é que vai ser o gráfico, então, da reta S, pessoal? Qual vai ser a ideia? Eu sei que a interseção das duas foi calculado lá. Foi no ponto 2 e menos 1. Então, 2 e menos 1 está aqui, ó. Aqui está o 2 e aqui está o menos 1. Eu sei que as duas vão se encontrar nesse ponto aqui. Além do mais, essa conta aqui, se você analisar, o coeficiente linear aqui, como não tem nada, é como se tivesse um zero aqui. Então, eu sei que ela passa no zero. Opa! Então, eu tenho dois pontos. Tem esse ponto, que é a interseção, e eu sei que ela passa no zero. Consequentemente, esse gráfico aqui ele vai ser assim, ó. É o gráfico da S, então. E esse pontinho aqui, gente, esse pontinho aqui, no caso, é o ponto I de interseção, que é esse pontinho que está aqui embaixo. Tá? Eu vou passar, então, uma atividade para vocês fazerem, para a gente corrigir, então, na próxima aula que eu vou gravar, na segunda-feira. Tá? Então, vocês vão dando uma olhada, tá certo? No material que foi passado. Então, eu pretendo gravar a correção dessas atividades que eu vou passar hoje, na segunda-feira, às 4 horas da tarde. E quais seriam as atividades que eu queria que vocês fizessem? É do livro texto. Tá? É do livro texto. Deixa eu colocar aqui a atividade. Eu queria que vocês tentassem fazer. Na verdade, eu acho que eu já passei da parte anterior, eu só não corrigi. Ok. Então, eu queria que vocês tentassem fazer agora, pessoal, relativo a essa parte aqui, o seguinte. Deixa eu só selecionar aqui. Da página 64, os números 66, que é importante fazer, é trabalhoso, mas é importante. O 69. Na verdade, antes, o 68, o 69, o 71 e o 72. Isso aqui do nosso livro texto, então, pessoal, tá?
Ok. Aí eu vou fazer o seguinte, daqui a pouco eu mando para vocês as fotos disso aqui e posto esse link aqui da aula. Então, na segunda-feira, por volta das 4 horas da tarde, eu vou corrigir aquilo que eu passei e mais isso aqui que eu passei hoje, então, tá? Mais essas atividades, tá certo? E então, tem que dar uma olhada, tá? Você já tem conteúdo para estudar. E eu vejo vocês, então, virtualmente, né? Segunda-feira, então, tá bom, pessoal? Às 4 horas da tarde. Se ninguém tiver mais nada para perguntar, eu vou parar por aqui. Ninguém? Então, até segunda-feira, pessoal. Bom fim de semana. E façam Falou, as professor. atividades, tá?